Bom dia a todos. Eu também, como as pessoas já foram cumprimentadas, queria, na pessoa do Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, como acabaram de ver, para além de Presidente do Conselho Económico e Social, e com quem já contactamos várias vezes, uma das mentes mais brilhantes deste país, alguém que está à frente do Conselho Económico e Social, mas a quem estão reservados, estou certo, voos muitíssimo altos no futuro próximo em Portugal. Muito obrigado, Sr. Dr. Francisco Assis, pelas palavras. Queria cumprimentar, agradecer à Câmara do Porto o espaço, o apoio, a logística, a compreensão da importância desta reunião, deste fórum, e particularmente ao Ricardo Valente, porque foi ele que ajudou a operacionalizar esta nossa presença aqui. E aqui uma palavra para a Carla Castro, que não estava, entrou aqui, vinda de Lisboa, pensa meio, já agora também, Carla. Caros profissionais liberais, hoje comemora-se o Dia Mundial das Profissões Liberais, uma data marco decretada pela União Mundial das Profissões Liberais e reconhecida globalmente, sendo o Porto uma cidade de tradições empreendedoras, um ecossistema reconhecido pela sua inovação profissional e empresarial, a ANPL, constituída, como foi dito há 2 anos atrás, e sediada nesta cidade, não podia, obviamente, deixar de aqui realizar o seu primeiro fórum profissional. Caros profissionais liberais e caros convidados, baseamos como profissionais liberais, a nossa forma de exercício profissional na ética, como foi dito, na qualificação, na formação contínua, na responsabilidade, na reputação, na regulação. Daí advém a nossa autonomia, a nossa independência e a confiança que pretendemos inspirar nos destinatários dos nossos serviços, o público, as organizações, a comunidade em geral. Estes valores são fundamentais para uma prestação positivamente qualificada dos nossos serviços. Organizamos este primeiro fórum para ajudarmos a proporcionar aos profissionais liberais, os que estão aqui presentes e aqueles que vão acompanhar esta sessão, que está a ser convenientemente gravada, nacional e internacionalmente, nomeadamente no Brasil, uma experiência adicional de reflexão sobre a sua condição, sobre a forma de estar atualmente no mundo do trabalho e da mais-valia que nós representamos, sobretudo aquilo que podemos vir a representar. Somos fundamentais para o bem-estar e competitividade das nossas comunidades, do nosso país e do espaço europeu e global onde nos movimentamos. Nos últimos 5 anos, como foi dito, o número de trabalhadores independentes em Portugal com habilitações superiores cresceu cerca de 40%. O mundo do trabalho mudou e continua num processo que está em mudança acelerada. Está em mudança de há 10, 15, 20 anos esta parte de forma muito acelerada. Em Portugal, que tem pouco mais de 10 milhões de habitantes, somos mais de 1 milhão de trabalhadores independentes, dados do Ministério das Finanças, aliás, do Sr. Secretário de Estado adjunto do Conselho do Primeiro-Ministro, que irá estar connosco no final da sessão. 450 mil inscritos em 20 ordens profissionais, cerca de 150 mil técnicos superiores na área da saúde apenas, e dezenas de milhares de atividades de mediação mobiliária, de seguros e corretores, especialistas em ciências sociais, profissionais das artes e cultura, que muito bem o Pedro aqui vai representar, técnicos de vídeo e técnicos de som, profissionais da proteção de dados, instrutores, inúmeras profissões ligadas ao digital, à transição climática, profissões ditas umas mais clássicas, outras profissões raras, podemos lhe chamar assim, novas profissões. Uns trabalham de forma remota, outros de forma presencial, outros combinam estas formas. Temos profissionais liberais que trabalham a solo, provavelmente a maioria em Portugal, ou em microestruturas,
outros que lideram ou integram equipas. Temos também um perfil profissional muito apoiado em sociedades unipessoais, por cotas ou com outros profissionais, em equipas transversais de maior dimensão e que muitas vezes empregam eles próprios dezenas de profissionais liberais organizados em rede. Temos outros com um perfil mais empreendedor, empresários até, podemos lhe chamar assim. Há ainda quem trabalhe por conta de outrem, com contratos, digamos assim, clássicos, não deixando por isso de ter as responsabilidades e a autonomia que nos são inerentes. Em muitas realidades da Europa, considerados também profissionais liberais. Não deixam de o ser por trabalharem numa organização, numa estrutura. Temos também muitos profissionais liberais em Portugal e noutros países que acumulam atividades que até não estão relacionadas com a sua atividade principal. Portanto, este mundo, como foi dito, é um mundo fragmentado, é um mundo heterogéneo, complexo e que necessita de ser decomposto, estudado e analisado. Mas há muita coisa que nos une nesta fragmentação, nesta diversidade. E essa consciência é fundamental para a nossa valorização e, para ser mais claro, para a valorização do país. Negar o que nos une, ou seja, uma espécie de dividir para reinar, seria um sinal de um atavismo muito grande. O Data Hub das profissões liberais, aqui referido, pretende ser uma ferramenta interativa em atualização contínua. Os dados sobre profissões e profissionais têm sido desconhecidos da sociedade portuguesa e ignorados por parceiros sociais e às vezes pelo próprio poder político. Nós queremos ajudar a destapar este véu. Vou ser um bocado mais direto na imagem que vou usar. Varrer a realidade de 1 milhão de profissionais liberais para baixo do tapete é um erro que já estamos a pagar e que no futuro terá um preço ainda mais elevado. Evidenciar os grandes números das profissões liberais, identificar as barreiras que os profissionais liberais nacionais e de outros países têm pela frente é uma parte da missão que nós podemos ajudar a levar a cabo. A iliteracia neste país, a este nível, nesta realidade, é absolutamente alarmante. Vejamos, por exemplo, que segundo o Conselho Económico e Social Europeu, do qual o Conselho Económico e Social Português naturalmente é afiliado, cerca de 22% dos trabalhadores da Europa estão ligados às áreas das profissões liberais. O Data Hub português, que hoje apresentamos, irá evidenciar a realidade, a necessidade de efetuar ainda mais estudos que nos permitam exigir respostas com dados fiáveis e irrefutáveis. O Governo, oposições e empresas que estão aqui representados necessitam de dar mais atenção a este universo de profissionais qualificados que continua em franco crescimento. Os profissionais liberais terão que ser convenientemente levados em conta com a construção de um estatuto legal que enquadre as suas especificidades no exercício profissional. Uma base abrangente para acomodar no seu seio não apenas aqueles que exercem as clássicas profissões liberais, se quisermos chamar assim, mas também um conjunto de outros profissionais com atividades relevantes na economia em diversos setores e áreas. Todos temos uma coisa em comum para além dos nossos valores. Somos muito penalizados em termos fiscais e estamos muito desprotegidos na vertente social. Muitos de nós investem, e muito, na formação contínua ao longo da vida, ao nível técnico e científico, na adoção de novas tecnologias, sem qualquer tipo de discriminação positiva. Quase que apetece dizer que somos uma espécie de subgénero social. Existimos fiscalmente, mas vivemos no limbo na questão da proteção social. Não pretendemos ser tratados de forma melhor ou pior, apenas de forma equitativa, pois diferente é a nossa vida profissional. Em Portugal, nós raramente vemos os profissionais liberais descritos ou considerados como trabalhadores com representação e defesa plena no espaço socioprofissional. Temos que alterar, ou ajudar a alterar e enfrentar esta situação, até pela função liderante que as profissões liberais ocupam enquanto motores de inovação, de qualificação do país
e de desenvolvimento da nossa economia. Apenas quando formos convenientemente ouvidos, reconhecidos e valorizados, evitaremos a proletarização e degradação destas profissões e a afetação da qualidade na prestação dos respectivos serviços às empresas e à sociedade de muitos destes mais qualificados, contribuindo assim para aquilo que já foi referido, a perda de competitividade de Portugal. Afastando corporativismos seródios ou elitismos prosaicos, as profissões liberais vivem uma inaceitável realidade sem representação e defesa plena dos seus interesses nas vertentes económica, fiscal e proteção social. Já aqui foi dito, não é segredo nenhum, tenho muito orgulho nisso, vim da área das ordens profissionais. Fui bastonário da minha ordem, aqui representada, aliás, pelo Miguel Gomes, durante 20 anos, e presidi também ao Conselho Nacional das Ordens Profissionais, que há muitos anos atrás era o Conselho Nacional das Profissões Liberais. Tenho um enorme apreço pelo papel das ordens e das associações profissionais. Queremos estreitar laços e constituir-nos numa voz que tem um ângulo diferente de olhar para as questões que estão em cima da mesa. Uma voz que soma e que não subtrai, que complementa e não reduz. Recorde-se que as ordens profissionais, que por delegação do Estado português regulam muitos aspectos relativos a cada uma das profissões nela representadas, algumas até representam mais que uma profissão, deparam-se com limitações impostas por legislação diversa, nacional e europeia, comunitária, no que respeita à abordagem de importantes vertentes que afetam os seus profissionais. Em particular, o impedimento de exercerem ou participarem em atividades de natureza sindical ou profissionais dos seus membros, ao contrário do que acontece em variedíssimos países da União Europeia e, por exemplo, no Brasil. Por outro lado, na sua essência, em Portugal, os sindicatos, que poderiam cobrir algumas áreas indicadas, não incorporam o conceito de profissão liberal em Portugal. E essa omissão, esse impedimento, contribui também para deixar sem voz centenas de milhares de profissionais liberais. Como visto, uma parte importante dos desafios e problemas que afetam os profissionais liberais são precisamente relacionados com atividades de natureza laboral e com a regulação, não a regulação profissional, mas das relações económicas ou profissionais dos seus membros, por exemplo, modalidades de contratação, questões salariais ou de honorários, refiro-me aos profissionais liberais. Assim como são também questões essenciais a ver com a garantia da equidade fiscal aplicada, em particular aos profissionais liberais, àqueles que exercem as suas atividades de forma independente. Nós precisamos de um poder político também que desburocratize o exercício das nossas profissões, que não nos asfixie com burocracia e regras e regulamentos que não podem ser cegas e que muitas vezes implicam custos elevados. Temos aqui representantes do CEPLIS, Conselho Europeu das Profissões Liberais, da União Profissional de Espanha, que agrupa cerca de 1.500.000 de profissionais, abrangendo os subsetores jurídico, da saúde, económico-social, científica, arquitetura, engenharia e docência. A participação do Brasil é de realçar através da Confederação Nacional das Profissões Liberais, uma estrutura, creio eu, de base sindical, que abrange 31 federações filiadas, mais de 500 sindicatos, representantes de 55 profissões e cerca de 15 milhões de profissionais em todo esse país, continente, e essa participação é de enorme relevância. Recordemos que Portugal, por razões diversas, tem vindo a sentir necessidade de atrair variadíssimos profissionais qualificados de países terceiros nas mais diversas áreas profissionais. Neste fórum, temos ainda um conjunto de painéis que pretendem refletir sobre diversos temas que são muito caros a estas profissões. Seguramente que vai abrir o apetite para aprofundar esta e outras temáticas que em muito afetam o exercício das profissões em Portugal e na Europa. Temos tido do SES, sem dúvida, do Governo até e oposições, alguma abertura para ensaiar um modelo de fiscalidade e de proteção social distinto
para os profissionais liberais, o que até, eventualmente, poderá inspirar uma reforma de fundo nesses sistemas. Será este um discurso sindicalista, este que aqui estamos a ter? Bom, a ANPL poderá ser, entre aspas, o sindicato dos profissionais liberais, no sentido clássico do termo síndicos, que significa, mais ou menos, advogado público. A ANPL é o advogado público, porque é a única organização com estas características em Portugal, e gostaríamos que aparecessem mais, que não está, digamos assim, à mesa do sistema. É o sindicato daqueles, todos nós, que assumimos riscos, mas que, simultaneamente, ficamos desprotegidos em vez de reconhecidos, ou até premiados, em alguns casos. O sindicato de muitos que não podem ter acidentes de trabalho, que não podem ficar doentes, que não têm acesso à maternidade e à paternalidade em termos de proteção, nem podem ficar desempregados. Somos o sindicato das novas formas de trabalho também, dos nómadas digitais, não apenas dos estrangeiros, mas também dos nacionais, dos que, de uma forma geral, vão atrás das oportunidades, daqueles que convivem com incerteza, com a sazonalidade do trabalho, com a reputação profissional que se afirma no dia-a-dia, por vezes de forma muito lenta no boca a boca, ou até no link-to-link, se preferirem. Não somos o país dos sentados, embora estejamos muitos de nós aqui sentados. Precisamos de federar, esta é a nossa proposta, federar, representar e defender o interesse das profissões liberais e dos trabalhadores independentes em sede futura de concertação social. Estamos fora, somos mais de 1 milhão e estamos fora desse diálogo. De liberalizar e alargar a representatividade dos diferentes intervenientes económicos e sociais e permitir a participação a novos protagonistas, não apenas, obviamente, a ANPL, e de novas formas de trabalho. Esta diversidade representativa enriqueceria e fortalecia o Conselho Económico e Social e, é claro, os profissionais liberais e trabalhadores independentes, atendendo o seu elevado número, como já visto, que está em crescimento, e o impacto económico destas profissões, cerca de 10% do PIB português. Seria ainda fundamental que se encontrassem representadas não apenas as profissões regulamentadas, como também as não regulamentadas, que provavelmente até serão já a maioria em termos de número. Em França, por exemplo, estas últimas constituem-se mais de 40% do total dos profissionais liberais. Nós queremos defender os nossos interesses e demonstrar que são importantes. Todos os trabalhadores têm direito à representação e à defesa dos seus interesses económicos. É a Organização Internacional do Trabalho que o diz e a Carta dos Trabalhadores da União Europeia. Não podemos, temos direito também a essa representação, como é óbvio. Não podemos continuar a aplicar de uma forma cega uma legislação concorrencial, tout court, aos profissionais liberais. Porque a legislação concorrencial, de uma forma geral, considera cada profissional liberal uma espécie de uma empresa, é uma legislação que não se aplica à forma como nós temos organizado os sistemas de proteção social em Portugal. E, portanto, temos uma grande parte dos profissionais liberais que operam, digamos assim, no mercado de uma forma com pagamentos diretos da parte dos utentes. E isto não tem aplicação direta, por exemplo, em França, a sistemas de segurança social que asseguram uma acessibilidade a um conjunto de profissões, de profissionais liberais, para a generalidade da população. Isso não acontece em Portugal, é uma realidade totalmente diferente. Também não acontece em Inglaterra, por exemplo, em termos de Serviço Nacional de Saúde, portanto temos que adaptar isto. E isto teve efeitos desastrosos nos pequenos consultórios, gabinetes e escritórios de proximidade. Desapareceram em grande parte, com graves consequências sociais e para a população. A acessibilidade diminuiu, os profissionais liberais perderam e perdem rendimento, proletarizaram-se. O país perdeu. E nós queremos, obviamente, que o país ganhe e cresça. Desejamos um excelente fórum. Muito obrigado.